Olá, estamos aqui hoje para iniciar a conversa no divã. Eu sou Eli Repolho, psicóloga e mentora. Estou aqui para responder perguntas, para tirar dúvidas, para ajudar você a viver melhor, a viver mais feliz, a viver de acordo com as suas escolhas. E aí eu reuni uma série de perguntas que eu costumo receber de pessoas da própria internet, a maioria, às vezes de alguns pacientes, que são perguntas recorrentes, de dúvidas de como as pessoas não sabem lidar com a própria vida, com os relacionamentos, com tudo que acontece. Então aqui é um espaço para você tirar dúvidas comigo, para que você possa atingir a felicidade que você deseja. Vamos à primeira pergunta. Por que eu tenho a impressão que todos me perseguem, que sempre querem apontar os meus erros? Eu sempre fico tensa com isso. Essa pergunta é da Mariane. Mariane, seguinte, bastante gente tem essa sensação, e isso é decorrência do quanto você foi pressionada lá na infância, o quanto seus pais eram rígidos, o quanto eles exigiam que você fosse perfeita, que só tirasse notas altas, que sempre estivesse arrumadinha, que fosse educadinha, né? Tudo foi sempre muito exigido. Isso foi fazendo com que você não se permitisse errar. E aí você fica com aquela sensação de que está todo mundo sempre de olho em você, que está todo mundo esperando você errar para te castigar, para te humilhar e para apontar o dedo para você. A gente precisa fazer um parênteses aqui, que toda vez que a gente vai falar dos pais, a gente vai falar de dificuldades que eles tiveram e da maneira como eles educaram os filhos. Não estamos falando mal dos pais, tá? É muito importante que você tenha consciência de que os seus pais são seres humanos, eles não são perfeitos, eles deram o melhor deles, com certeza, eles te amaram tudo que eles podiam e da melhor maneira que eles podiam, mas eles não são perfeitos, então eles erraram em algumas coisas. Enquanto criança, você não tinha o que fazer. Hoje, enquanto adulto, você pode mudar essa realidade, você pode escolher o que você quer para a sua vida. Você é dono da sua vida, é você que decide, é você que dirige e é você que se responsabiliza por isso. Então é muito importante, não estamos falando mal dos pais, tá? Mas é importante enxergar o que acontecia. Então você lá, 3, 4, 5, 6 anos de idade e seus pais exigindo de você. Quando você errava, quando acontecia alguma coisa que você sabia que ia vir alguma repreensão, vinha sempre o medo, né? Lembra? Seus pais eram 3, 4 vezes o seu tamanho. Então você tinha medo de errar. E essa sensação ficou dentro de você. Hoje é muito provável que você se atrapalhe, às vezes, em algumas situações, como se você estivesse errando, esperando o impacto, esperando a bronca. O que tem que fazer? Primeiro, ser mais bondosa consigo mesmo, né? Ter mais empatia consigo mesmo, ser generosa, entender que você também é um ser humano, que você vai cometer erros e que o mais importante é aprender com os erros. O ficar se culpando não vai levar a nada, né? Então é olhar para si, por que eu errei, o que eu poderia fazer diferente. Quanto a essa tensão que você fala das pessoas te perseguindo, você não deve nada para ninguém. Sabe, o seu vizinho, ele vai falar o que ele quiser falar. Se ele está mal-humorado, ele vai falar mal de alguém. Pode ser que um dia ele pegue você para Cristo. Então não se incomode com o que o outro fala de você. Não dê importância. Eu acho que quando a gente escuta inúmeras vezes a mesma coisa, é importante a gente refletir e ver como que está sendo a nossa vida. Mas esse tipo de coisa, o que a pessoa pensa de você, o que ela fala de você, não é importante. Quais os caminhos? Hoje na internet a gente encontra muito material gratuito, palestra, workshop, vídeos, tal, dando dicas de como você melhorar a sua autoestima, de como você fazer, coisas que você pode mudar. É óbvio que são alternativas e se você sabe que isso não é bom para você, esse sentimento não é bom, você pode já ter ouvido algumas coisas e falar, mas essas coisas não adiantam. Aí tem os profissionais
né? Se você faz uma terapia, se você faz uma mentoria, onde é uma coisa regrada, onde alguém vai te ajudar, é óbvio que a mudança vai ser muito mais rápida, tá? Não que não possa acontecer com um trabalho autodidata, mas dá mais trabalho, com certeza, tá bom? Boa sorte, Mariana. Agora nós vamos à pergunta da Elisângela. Me acho uma boa pessoa, gosto de ajudar, mas parece que nunca sou importante para as outras pessoas. Nunca ninguém reconhece tudo que eu faço. Sofrido, pesado, né, Elisângela? Não precisa ser assim, não. Você gostar de ajudar as pessoas, legal. Agora, o parâmetro que você tem que ter, a régua que você precisa usar, é que você sempre tem que se ajudar mais do que você ajuda as outras pessoas. Ai, mas isso não é ser egoísta? Então, se você não cuida de você e não faz as coisas por você, você dá trabalho para o outro. Se você está bem, você consegue ajudar muito mais o outro. Agora, você é a primeira da fila. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não pode esquecer isso. Isso tem que estar como prioridade. Então, como que você se reconhece? Se eu chego aqui e eu falo assim, eu tô meio feia, eu tô meio assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, que imagem minha que eu estou vendendo? Você vai comprar essa imagem. Então, que imagem você vende a seu próprio respeito? Uma pessoa que faz tudo pelo outro, que se sacrifica, que sabe que dá a vida, ajuda um, ajuda outro, faz tudo, ela vende a imagem de ser uma fortaleza. Então, às vezes tem gente perto de você que até tem vontade de te ajudar. Mas quando ela vê você agindo, atropelando tudo, quase sendo um trator, fazendo mil coisas, essa pessoa vai falar assim, ela não precisa de ajuda. Ela dá conta sozinha, ela é forte, ela é guerreira, né? Essa maldita hora que alguém achou que falar que uma pessoa ser guerreira é um elogio. Não, não é para viver em guerra. Não tem que ser guerreira. Tá? Você pode ser competente, você pode ser muito eficaz, você pode ser proativa, mas guerreira não. Quem é guerreira vive em guerra. E o risco é muito grande. Então não tem que se colocar nessa posição. Aí você vai precisar medir o que é essa coisa de ajudar. Por que será que você ajuda tantos outros? Uma coisa é o gosto natural, a gente gosta de ver as pessoas felizes e muitas vezes a gente gosta de saber que a gente participou dessa felicidade com uma ajuda e tal, sem problema nenhum. Mas quando você começa a dar a mais do que você recebe, começa um desequilíbrio. E isso vai ficar pesado para você. Se você pega a quantidade de gente que tem problema na coluna. Quem que tem problema na coluna? Quem quer carregar o mundo nas costas? A coluna não aguenta. É o seu corpo dizendo que você está fazendo alguma coisa errada com você mesmo. Que você está judiando da sua coluna, querendo carregar tudo. Então você não tem que sofrer. Aí você fala, não parece que eu sou importante para as pessoas. Quem se dá a devida importância é você mesmo. Se você tem um objeto, se você tem uma joia que vale muito, você não vai deixar ela jogada em cima da mesa em qualquer canto. Você vai guardar, provavelmente vai ter um porta-joias, vai ter até um cofre para você guardar. Uma coisa valiosa você guarda com cuidado. Você não quer perder, você não quer que te roubem, você não quer que estraga. Que valor você se dá? Como que você cuida de você? É muito comum essa história, né? Hoje em dia o pessoal já fala bem mais a respeito de altos cuidados, mas é assim, se você fazer um exercício físico, então cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua mentalidade, né? Da sua saúde mental, cuidar da sua espiritualidade, percebe? É tudo sua, você cuida de você. Então, em todos os aspectos, você tem que ser a primeira pessoa, você tem que estar bem nesses aspectos. Quando você cuida de você, você começa a se valorizar, você se dá a devida importância. E aí, você não vai mais querer ficar perto das pessoas que não te acham importante, porque você começa a se dar o devido valor. Não esquece, você é a pessoa mais importante da sua vida. Isso é fundamental. Então, não usa a régua do outro.
o quanto você é importante. Um outro aspecto é que quando você ajuda muito o outro fica mal acostumado. Um dia que você não ajudar, ou que você fizer uma coisinha a menos do que essa pessoa esperava, ela vai falar mal de você. Tá? Então, a régua é você. Sempre você faz mais por você do que pelo outro. Aí você vai parar de esperar tanto do outro também. Pensa, tudo que o outro faz por você é para complementar, é para ajudar, não é que está faltando nada. Então você se dá a devida importância, você não precisa do outro. O que o outro trouxer a mais te ajuda e melhora. Tá bom? Lisângela, olha para você. Você pode ser uma pessoa muito especial para você mesmo em primeiro lugar. Ok? Vamos à terceira pergunta. Tenho 2 filhos, vivo exausta, meu marido é um bom pai, mas mesmo ele ajudando, sempre sobra mais para mim. Aí eu me sinto culpada de ver os meus filhos como se eles me atrapalhassem. Fogo, ser mãe dá trabalho mesmo, né? Então a primeira coisa é a consciência. Essa pergunta é da Vivi MA. Ser mãe dá trabalho mesmo, é desgastante, por isso que é super importante a gente se planejar e saber que em determinadas épocas da nossa vida a gente vai despender de mais energia para uma coisa ou para outra. Então, quando você tem um filho, quando você está querendo avançar na sua carreira, é tempo e energia que você despende para aquele objetivo. Então, ser mãe vai ser desgastante, mas não precisa ser sofrido. Essa é a grande diferença. Né? Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, tem várias coisas que elas são trabalhosas, mas elas nunca precisam ser sofridas. Então vamos lá. Início, né? Você não me falou aqui a idade dos filhos, mas de qualquer maneira você já passou pela época que eles eram pequenos, tá? Não sei se ainda são. Exige muito tempo, exige muita energia. Quando você cuida dos seus filhos com rigidez, no sentido de tem que ter regra, criança tem que ter regra, porque ela não avança o sinal. A criança na faixa lá do 3, 4 anos, ela vai testar os pais, né, para ver até onde ela pode ir. Então, assim, são os pais que determinam as regras, seus filhos não são seus amigos, seus filhos são seus filhos e você tem a obrigação de educá-los, de passar para eles valores, ideias, para que eles formem um caráter legal. Primeira coisa. Segundo, quando é um bebê, eu entendo que você vai ter que dar de mamar, que vai ficar muito mais corrido, mas é muito importante que você tenha ajuda extra. Ah, mas eu não tenho empregada, eu não tenho ninguém para me ajudar. Você vai estabelecer prioridades. A coisa mais importante é o bebê, né? Porque ele depende de você, a vida dele depende de você. Ah, vai ficar louça na pia, vai ficar roupa atrasada de lavar, vai. Ah, mas se chegar alguém e vai ver a casa desarrumada, problema da pessoa. Se ela for reclamar, ela que vai te ajudar e vai lavar. Precisa estabelecer a prioridade. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, todo mundo fala, aproveita o horário que o bebê vai dormir para você ir dormir também. Então, mas lembra que é legal, precisa dormir, mas eu entendo essa mãe que reclamou dessa sugestão, porque essa mãe, ela não quer só dormir. Ela quer tomar um banho sossegada, ela quer parar e se alimentar com calma. E realmente isso não acontece. Então é importante começar a estabelecer prioridades. Você falou que seu marido ajuda, mas sempre sobra mais para você. Vamos mudar? Não é que sobra mais para você, é você que abraça mais do que você deveria. O homem, normalmente, ele não é educado para ficar fazendo tarefas, tal, né? Você já coloca aqui, ele me ajuda. Ele não tem que te ajudar, ele é pai, né? Existe uma coisa de divisão de tarefas aí fundamental, tá? Então, ele não está ajudando você, ele está ajudando o filho dele que nasceu e que também precisa de coisas. Então, se aquilo está te desgastando, é você que estabelece e aí você tem que pedir ajuda. Você tem que virar para o seu marido e falar, olha, eu sei que a pia está cheia de louça, mas não dá, eu não consigo. Eu preciso dormir, eu preciso tomar um banho com calma, com tranquilidade. Eu preciso sentar e comer sem ouvir choro, sem ficar me preocupando. Tá? Você precisa informar isso para ele.
Se você tiver mais pessoas que te ajudam, sua mãe, sua sogra, cunhada, sei lá, bota o pessoal na roda, né? Quando nasce um bebê, todo mundo gosta de ajudar, tá ali perto, tudo. Aceite a ajuda das pessoas. Não se coloque numa posição de estar sozinho. Você não está sozinha. Se você não deixa ninguém se aproximar, se você acha que só você sabe fazer direito, você está arcando com mais do que você deveria. Então vai te sobrecarregar mesmo. E aí um ponto importante, né? Você falou, eu me sinto culpada de ver meus filhos como se eles me atrapalhassem. Filho, é a melhor coisa do mundo, né? Eu tenho 3 filhos, tenho os netos, eu entendo, é um amor gigante. Mas filho cansa. Cansa porque a gente quer dormir, porque a gente quer comer, porque a gente não quer ficar preocupado com coisas. Cansa, normal. Você não está falando mal do seu filho, você não está amando menos o seu filho quando você assume que o seu filho dá trabalho. Você tem que lavar roupa, você tem que cuidar da comida, você tem que olhar para não cair, você tem que estar atento o tempo inteiro. É óbvio que é desgastante, tá? Então não tem que se sentir culpada, tá? Se você estabelece faz um planejamento, conversa com o seu marido, tudo isso, vê se tem mais alguém que pode ajudar, estabelece prioridades e você arruma esse tempo para você, que seja para ficar assistindo um seriado, deitada lá sem fazer nada, para se distrair, para não pensar em problema. Se você precisar disso, você pode. Então, quando você estabelece, você combina com alguém para te ajudar, você vai ter esse conforto, você vai ter esse tempo para você. A sua culpa vai diminuir muito. E se a sua culpa diminui, você vai tratar melhor o seu filho. Eu não estou falando que você vai tratar mal, mas todo mundo que é mãe vai entender. Tem hora que você está com o bebê no colo, e o bebê está chorando e o bebê não para de chorar. Você não sabe o que fazer com aquilo. Você tenta dar água, faz rotar, faz um monte de coisa, e o bebê não para. Você começa a ficar irritada. E muitas vezes pode passar pela sua cabeça, não aguento mais, ai, vou colocar lá e vou deixar chorando, sabe? E eu não sei o que fazer, ai, não sei se eu queria isso. Toda mãe tem esse tipo de pensamento. Não se culpe por isso. Isso é normal. Quando você usa o planejamento de horário, estabelece para você cuidar de você, essa exaustão que você tem de vez em quando, ela não vai mais acontecer. Você vai conseguir ser amorosa por mais tempo com seu filho. E se você está mais amorosa com seu filho, o bebê às vezes chora de medo mesmo. Medo de estar aí, de respirar, de estar vivendo, sabe? Sem motivo. Isso acontece. Se ele sente a sua tranquilidade, ele vai se acalmar com mais facilidade. Lembra de uma coisa, Vivi. Você assumiu mais uma tarefa que é de ser mãe, mas você não deixou de ser mulher, você não deixou de ser esposa, você não deixou de ser profissional. Precisa equilibrar tudo isso, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Até hoje, eu só tive chefes muito chatos. Fica difícil construir uma carreira assim. Essa pergunta é do Robson R. Vamos lá, Robson. Eu entendo. Agora, né, a sua visão, não sei exatamente o que você quer dizer com chato, que pega no pé, ou que não reconhece, ou que briga o tempo inteiro, ou que é muito exigente. Tudo isso a gente pode incluir aí no chato. O que acontece é que quando a gente tem um padrão de vida, tudo que é aquilo que a gente aprende com nossos pais, a gente vai atrair pessoas à nossa volta para que a gente possa seguir o padrão que a gente aprendeu. Quando você só tem chefe chato, significa só gente pegando no seu pé? Será que esse não é um padrão que você aprendeu? Será que você não ouviu que você não fazia nada certo, que você tinha que ficar sempre com alguém vigiando você? Aí hoje você arruma chefes chatos para ficarem tomando conta de você o tempo inteiro. E assim, quando aí você coloca no plural, né, chefes, eu vou entender que o problema não é de um chefe. É que quando a gente tem uma dificuldade, a gente nunca tem que sair daquela situação porque a situação está ruim. Porque a nossa dificuldade a gente leva com a gente. Então, se você tem um poder aí, né, vamos dizer assim, de atrair chefes chatos, não importa para
que empresa você for, você sempre vai encontrar chefe chato, porque você cria isso na sua vida. Então não precisa, então é avaliar. Será que realmente eu preciso que alguém fique pegando no meu pé o tempo inteiro? Será que eu sou uma pessoa que acredito que eu seja dependente e que eu precise de autoafirmação, de que as pessoas fiquem me reconhecendo o tempo inteiro, ou olhando para mim, ou falando comigo? A sua necessidade de ter um chefe chato é o que vai promover a mudança, tá? É você conseguir olhar para isso e falar, e se eu tivesse um chefe legal? Um chefe bem legal dentro daquilo que eu acredito que seja um chefe legal. Como ia ser a minha postura? Como que eu ia fazer? Na época que teve a pandemia, começou as histórias de home office. E é muito engraçado, tinha aquele paciente que falava assim, ai, agora eu vou trabalhar de home office, vou poder ficar de pijama, vou poder fazer o meu horário, vou poder ficar tranquilo, ninguém vai pegar no meu pé, que maravilha. A outra leva era assim, eles vão achar que eu não estou fazendo nada, eles vão achar que eu estou enrolando, então eu tenho que trabalhar além da conta, eu não sossego, porque aí chega meio tarde da noite, se eu não responder eles vão achar que eu sou um folgado, e se eu for demitido? Percebe? São dois extremos. Todo mundo estava de home office, os próprios chefes não sabiam qual a realidade que eles iam viver, porque era uma novidade para todo mundo. A pessoa que quer ser folgada, ela vai ser folgada e vai enrolar a chefia, ela vai dar um jeito de fazer isso. Essa pessoa que é séria e que é responsável, ela vai fazer de tudo para não decepcionar, só que ela vai trabalhar além da hora. Então, todo extremo sempre é ruim. A gente sempre tem que manter o equilíbrio das coisas. E o que é o equilíbrio? É você saber a hora de iniciar e saber a hora de parar. É você conseguir olhar se o seu chefe é chato ou se a incidência disso, né, se a recorrência disso é bastante grande, é olhar por que você está precisando disso. Como que ter um chefe chato faz você se sentir? Talvez esse chefe chato te dê a oportunidade de reclamar sempre dele, de mostrar para as pessoas que você é um coitadinho. Pode ser tudo junto do que eu estou falando. Pode ser que você se encaixe numa opção ou em outra opção. Por isso que a importância é você olhar para dentro de você. A resposta está dentro de você sempre. As soluções de tudo que você vive e que você não quer estar vivendo está dentro de você. Você merece trabalhar com um chefe legal. Vai atrás disso, né? Descobre por que até agora você precisou e decida que você não precise mais. E aí você vai atrás, tá bom? Próxima pergunta da Camila B. Eu até gostaria de fazer terapia, mas nunca sobra dinheiro, não cabe no meu orçamento. Realmente, muita gente me manda perguntas tal, e muita gente vem perguntar preço e vem falar. E eu preciso te mostrar a enxergar as coisas de um ponto de vista diferente do que você está habituado. Não existe nada caro, não existe nada barato. Existe a prioridade que você estabelece para algumas coisas. Quando a gente fala terapia, até pouco tempo atrás o pessoal via como uma coisa de luxo. Hoje a gente tem muita gente até famosa falando tal, então as pessoas têm aceitado um pouco mais, elas têm conseguido enxergar dessa maneira, mas é assim, a terapia vai cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Quanto isso vale? Porque tem gente que fala que a terapia é caro, mas não abre mão de tomar um vinho importado todo final de semana. É uma escolha. Se o vinho te dá o prazer e sana tudo que você deseja, tudo que você procura, tá bom, escolhe o vinho em vez da terapia. Né? Então, é importante estabelecer isso. Você precisa aprender a ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia que existe, que está disponível para todo mundo. Quem não tem dinheiro não consegue se servir desse dinheiro que é exposto. Né? Aí volta lá aquelas crenças, tudo que você pensa a respeito de dinheiro, o quanto ter muito dinheiro pode te assustar, então aí você não tem dinheiro por conta disso. É a primeira coisa que precisa ir atrás, precisa quebrar essas histórias. A terapia vai te ajudar muito. E olha, eu vou falar para você, quando uma pessoa me procura
e ela fala que o problema dela é dinheiro e que ela quer muito fazer a terapia, eu costumo conversar com essa pessoa e avaliar o padrão de vida dela. Se ela me fala que ela viaja direto, que sabe que ela tem gastos exorbitantes direto, aí é realmente uma escolha. Quando eu percebo que a pessoa realmente está precisando e que ela não tem o dinheiro, eu faço alguns acordos de fazer 3 meses com desconto, eu ajudo muito as pessoas, tá? E a gente começa o trabalho de terapia para ela aprender a ganhar dinheiro. Então, é muito importante que, assim, 95% das vezes que as pessoas falam que não tem dinheiro para fazer terapia, não é a falta de dinheiro, é a escolha que elas fazem. Existe até serviços nas faculdades de psicologia, onde a pessoa pode ter a terapia gratuita. Tá? Então, a pessoa precisa ir atrás. Dependendo da sua dificuldade, é lógico que, assim, profissionais mais experientes vão te ajudar com mais rapidez. Mas um profissional que ainda cobra pouco, que não é muito experiente, ele não vai te ajudar errado, ele não vai fazer nada de errado com você. Talvez ele seja só um pouco mais lento, porque ele ainda não tem tanta prática, mas não vai ser ruim. Então, assim, escolha cuidar de você, escolha olhar para você, estabelece como prioridade. Às vezes você está numa família, com mulheres isso é muito comum, né? O homem tem lá o dia que ele sai com os amigos para beber, para fazer, para jogar, sei lá, tem uma coisa. As crianças têm uma vez por semana, elas podem comer no Mac, elas têm alguma coisa delas. Normalmente a mulher, a dona de casa, não tem direito a alguma coisa especial só para ela. Ela cede, sabe? Você cede para o seu marido, você cede para os seus filhos e aí você não cuida de você. Então, é importante reavaliar isso. O que é prioridade na sua vida? O que é importante? Se você se cuida, se você se conhece, você organiza a sua vida. Tudo começa a acontecer de uma maneira bem redonda. E assim, ainda assim, né? Ainda não consigo realmente e tal. N trabalhos na internet que podem te ajudar a começar a buscar dinheiro. Hoje a gente tem trabalhos automatizados na internet, onde o povo consegue fazer renda. Tem um propósito, sabe? Sei lá, eu vou fazer bolo para fora e o dinheiro de vender bolo vai ser para fazer a terapia, tá? Ou eu vou bordar, sabe? Ou eu vou fazer tradução, sei lá. Mas assim, estabelece uma meta, determina que você vai ter dinheiro para isso e cuida de você. Se você não cuida de você, ninguém mais vai cuidar. Porque você está ensinando para as pessoas que você não merece cuidado quando você não cuida de você. Bom? Próxima. Parece que sempre sou injustiçado. E o pior é que não consigo me defender. Eu sofro sempre calado, penso em tudo que queria dizer, mas não tenho coragem. Essa semana eu fiz até uma postagem na internet, né, a respeito dessas pessoas que não conseguem falar, né, que aguentam tudo. Você fica no seu espaço e provavelmente você vai ser uma pessoa tímida ou essa pessoa que não quer arrumar encrenca, né, aquela pessoa que ela paga para não brigar. Eu não estou falando que você tem que pagar para brigar e nem que você tem que ser briguento, mas você não precisa aguentar nada de ninguém. Se você está num espaço e alguém pisa no seu pé, não é automático tirar o pé de baixo e falar, ô, de baixo é meu? É automático você faz isso. Você não fica lá sentindo a pessoa pisar no seu pé e fica sofrendo com isso. E por que na hora de falar, na hora que é uma humilhação, ou que é uma crítica, ou que é uma grosseria, ou que é um abuso muitas vezes, por que nessa hora você fica quieto? Porque você acredita que se você falar o que você pensa, as pessoas vão deixar de gostar de você. As pessoas vão te abandonar. Crianças que escutaram muito. Cala a boca, você não fala nada que presta, você só fala besteira, você nem sabe falar. E às vezes, essas frases são as frases comuns, né? Às vezes não tem nem frase. Às vezes é só assim, shh. Sabe, aquele pai que fala, com o olhar ele já está dizendo que você tem que calar a boca e ficar quieto.
engole isso, engole esse choro. Tudo isso vai travando dentro de você. E você não deixa de ter sentimentos. Se alguém te fere, se alguém te machuca, se alguém abusa de você. Você só não expressa. Uma notícia péssima para você. Você terá problemas de saúde se você não cuidar disso. Tanto na garganta quanto no coração. Você não vai aguentar ficar guardando tanto lixo. E por que você acredita que para você falar o que você pensa, você tem que brigar? Né? É bastante comum, né? É que nem a pessoa assim, eu tô com raiva, eu tenho que ficar quieto, porque se eu falar, eu vou rodar a baiana, eu vou acabar batendo em alguém. Não precisa disso. Você pode falar tudo que você pensa de uma maneira educada, sem gritar. A dificuldade de conseguir é quando você deixa acumular. Você não fala uma vez, você não fala duas, você não fala três. Vai chegar uma hora que você vai berrar, que você vai despejar aquilo, que você vai botar para fora. Então, assim, precisa aprender a falar. Eu não gostei da maneira como você falou comigo. Eu não gosto que você use determinadas palavras comigo. Eu não gosto que você invada o meu espaço. Você só fala de uma maneira séria, assertiva. Não tem que brigar, não tem que xingar. A pessoa que tem medo do julgamento do outro, que tem medo de ser abandonada, ela acredita que só de falar sério ela já está afrontando o outro. Lembra das pessoas que não tem medo de falar as coisas na cara dos outros, até as pessoas abusivas? Elas falam o que elas querem. Estão se lixando porque o outro vai pensar. E elas estão sozinhas? Não. Elas têm respeito das pessoas, justamente porque elas não engolem as coisas. E aí uma super dica. Quando você começa um treinamento para começar a aprender a falar, lembra, tudo que você começa, você não começa perfeitamente. Você começa com erros, é super natural. Né? Eu falo, lembra do primeiro caderno da escola, lá, aquelas folhas encardidas, tudo amassado de tanto apagar. Era um lixo, porque você estava aprendendo a escrever. Então é muito natural que mesmo você tentando se policiar, que as primeiras vezes você ultrapasse um pouco do ponto, que você seja um pouco mais ríspido, sabe? Que você fale além da conta. Não tem problema. Você aguentou tanto tempo, agora a pessoa não pode aguentar só uma vez? E para muita gente ajuda se você fala assim, olha, eu preciso te falar uma coisa que não é agradável para eu te falar. Você prepara o outro e você se prepara. Você já meio que se desculpa caso você cometa uma grosseria. Lembra, o objetivo não é brigar, mas é não aguentar, não engolir nada do que é seu. As pessoas habitualmente saem assim, jogando lixo em cima dos outros. As suas dificuldades, as suas tormentas. Tem gente que vem só reclama de tudo e tal, e você está do lado, você é obrigado a escutar. Não, você não é obrigado a escutar. Você pode falar, olha, desculpa, não estou disposto a ficar ouvindo reclamação. A pessoa vai achar que você é insensível. Tá bom. Porque para cuidar dela, você descuida de você? Então, sim, você pode falar. E comece com um treinamento, né, Beto? Pega um papel e um caderno, uma caneta, e começa a anotar essas vezes que você fala assim, você até sabe o que você tinha vontade de dizer, mas você não tem coragem. Começa a anotar. Começa a colocar, eu queria falar isso, eu queria falar aquilo. No caderno você pode xingar, você pode escrever o que você quiser, mas você começa a colocar para fora para começar a experienciar um alívio interno, de começar a botar para fora. Aí você vai começar a olhar para o seu valor. Você merece escutar o que a pessoa te disse? Sabe? Se ela te agrediu, se ela te xingou, se ela te humilhou, se ela foi grosseira. Você merece? O que você fez para merecer? Normalmente você não vai achar nenhum motivo. Você vai se dar conta de que a pessoa fez aquilo porque ela não estava bem, porque ela é abusiva, porque ela é uma aproveitadora. E aí você começa a aumentar essa predisposição, essa coragem para poder estar falando. Então não é de uma hora para outra e não é brigando, mas é assim, não espera um milagre. Começa, tem que ter uma atitude sua, você tem que começar. Começa lá,
Começa no caderno, depois devagarinho. Você tem as pessoas mais próximas de você, seus pais, esposa, filhos, tal. Começa devagarinho, começa com pouca coisa. O pessoal que está pertinho de você, você pode falar, ó, eu preciso muito te falar uma coisa, mas eu tenho que te confessar que eu estou com medo de falar e eu gostaria muito que você não se aproveitasse desse meu medo, que você me ouvisse e que você acolhesse o que eu vou te dizer. Ai, mas aí eu vou estar mostrando a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Vai, você está falando com as pessoas que você ama, qual o problema? Sabe, não é uma caixa forte, não tem que aguentar tudo. Então você também sofre com isso. Talvez você mostre uma imagem de que você aguenta tanto que as pessoas acham que você nem se incomoda com o que elas falam. Então precisa rever, mas é assim, não fique quieto, não aceite isso. Você tem todo o direito de falar, sabe, de colocar, né, de se colocar. Isso só depende de você, beleza? Essa aqui é do Josué J. Eu tenho um bom salário, mas eu não gosto do que eu faço. No domingo à tarde eu já começo a ficar irritado só de pensar na segunda-feira, mas não tenho coragem de me aventurar. O que eu faço? É, bastante gente, Josué, tá como você. O mundo vem vindo e começam a aparecer muitas possibilidades. Lá atrás, a gente aprendeu que a gente tinha que trabalhar em alguma coisa que desse dinheiro, porque dinheiro era segurança e você tinha que criar uma família, você tinha que ter dinheiro e tal. E muita gente resolveu seguir este caminho, né, de que eu tenho que ganhar dinheiro. Sucesso é ter dinheiro. Ter dinheiro sem satisfação e sem prazer não é sucesso. Pode ser uma estabilidade financeira. O pior, Josué, é que você ainda falou que você tem um bom salário. Tem gente que nem tem um salário tão bom. E assim mesmo fica aguentando isso. E aí você fala, o fato de se irritar no domingo à noite, né? O pessoal chama síndrome da segunda-feira, síndrome da música do Fantástico, né? Porque escuta a musiquinha já começa a ficar mal. Então isso é bastante comum. Lembra, você está indo trabalhar na segunda-feira por uma escolha sua. Não é escolha. Eu tenho que ir, porque eu tenho que ter salário. Ninguém está te obrigando, ninguém está colocando um revólver na sua cabeça. Você está indo por uma escolha sua. Ah, eu não quero mais? Você não precisa abandonar. Você usou aqui o termo se aventurar, né? Se aventurar já parece uma coisa meio perigosa. Não precisa se aventurar. Você pode fazer uma transição. Você já sabe do que você gosta? Que a maioria nem sabe do que gosta de fazer ainda. Então começa essa pesquisa do que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Você gosta de lidar com pessoas? Você gosta de lidar com máquinas? Você gosta de um trabalho que exige criatividade? Ou você gosta de uma coisa mais rotineira? Você gosta de trabalhar fechado num lugar? Ou você gosta de trabalhar ao ar livre? N opções que tem a ver com você. Aí você vai pegar as suas capacidades. Você tem facilidade para quê? Né? Para o raciocínio abstrato, para o raciocínio numérico, sabe? Habilidades matemática, geografia, logística, tal. Vai ver o que tem a ver com você enquanto pessoa, para daí você descobrir um caminho. Tá? Qualquer trabalho dá dinheiro. Depende do quanto você se especializa naquilo. Hoje com a internet está tão fácil estudar, está tão fácil aprender as coisas, né? A gente tem muita coisa gratuita, facilitada, na hora que a gente quer, tudo isso. Então, assim, sim, você pode fazer a migração para uma outra carreira. Seguir na carreira que está te dando dinheiro hoje, que te dá essa estabilidade, não vai continuar agradando os seus pais se seus pais te veem infeliz. Né? Lembra aquela historinha, né? A gente faz de tudo para agradar os nossos pais, acreditando que eles só vão continuar nos amando se a gente obedecê-los. Isso é coisa de criança. Isso você aprendeu lá quando você era criança. Você não precisa mais ficar obedecendo. Hoje, se você coloca para o seu pai e para sua mãe, você vai mudar de carreira, você vai trabalhar em tal coisa, é uma coisa que seus pais condenam, tal. Você não tem que falar antes para eles, primeira coisa. E segundo, você fala que você estiver tendo bons resultados. Quando eles estiverem felizes de estar fazendo aquilo, eles não vão mais te julgar pelo fato de você ter trocado.
Agora, precisa fazer essa transição, porque senão você vai ficar doente, o seu corpo não vai aguentar, vai começar a não responder. Você acaba, em primeiro lugar, com a sua saúde mental. Quando a sua saúde mental começa a ficar afetada, aí o seu corpo é que vai começar a sentir. Então, assim, é uma vida de sacrifício, uma vida desgostosa, né? Não consigo imaginar uma pessoa todo dia ter que levantar para ir trabalhar num lugar que não gosta. Você se dá o direito de trabalhar em alguma coisa que você gosta e você vai ser bom naquilo que você quer. Quando você pega uma coisa que te dá prazer, já fica fácil ser bom, né? Porque você tem prazer de estudar. Eu lembro que eu fui uma criança e adolescente que nunca gostei muito de estudar, até que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que era o que eu queria, porque eu amava psicologia, porque eu queria estudar, eu virei a melhor aluna, todos os professores me conheciam, eu era ajudante de todo mundo, sabe? Eu amava aquilo, porque aí era do meu interesse. Então, a gente estudar aquilo que a gente gosta facilita muito a vida. Então, assim, precisa olhar. O que você olha no mundo hoje que te encanta, que te dá prazer, que você pode estar buscando, que você pode ir atrás. E se permita fazer isso. Começa com a transição, descobrindo o que você gosta. Já tive muito paciente que veio me procurar porque não conseguia. Então, novamente, uma ajuda profissional pode ajudar bastante e acelera bastante o processo de autoconhecimento, para você descobrir o que você quer, para você conseguir ir atrás daquilo. Vamos jogar fora aquela ideia, né, de quem procura terapia é louco, sabe, que tem vergonha de fazer terapia. Para com isso, né? Se acelera todo o processo, se acelera a sua felicidade, se acelera a abundância na sua vida quando você corre atrás para mudar padrões que hoje você não quer mais, que quando você acatou lá atrás você acreditava que era bom, porque seus pais diziam isso. E hoje não são mais bons para você, hoje não encaixa mais nisso. Então sim, você pode ir atrás daquilo que faz bem para você, daquilo que te dá prazer, né? Lembra, a vida é para ser vivida de uma maneira leve, de uma maneira alegre, de uma maneira gostosa. Você tem todo o direito de criar a realidade que você quer. Sempre que você sofre, é você que está estabelecendo isso para a sua vida. Joga fora a ideia de sofrimento. Tudo pode ser leve, tudo depende do ponto de vista. E se você não aprende a mudar o seu ponto de vista em relação às coisas, você fica patinando no sofrimento. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Acabaram as perguntas, pelo menos as que eu reservei aqui. Eu fico esperando e vou abrir caixinhas e espaços aí. Vocês podem me mandar perguntas. Eu vou ter o maior prazer de responder essas perguntas, tá ajudando vocês. E assim, você viu lá, você assistiu alguma coisa que eu disse, aí você deu um passo. Ah, agora não sei o que eu faço. Me manda uma pergunta para saber o próximo passo. Eu estou sempre disposta a te ajudar, eu tenho o maior prazer de fazer isso e eu quero viver num mundo onde as pessoas sejam felizes naturalmente, sem sacrifício, sem peso, sem sofrimento. Fica aqui um convite para ser feliz, beleza? Muito obrigado. Por favor, clica, compartilha, vamos ajudar a divulgar isso, isso vai ajudar muita gente, né? Quanto mais vocês me ajudam nesse sentido, mais os aplicativos aí vão divulgar isso para mais pessoas poderem ver, tá bom? Muito obrigada.